Você está ouvindo a Rádio R 107,9. Passamos a falar aqui direto do plenário da Câmara Municipal de Rafar. E nesse momento a Rádio R vai definitivamente entrar no ar e a história de Rafar tem mais uma página contada a partir desta noite. E agora vamos abrir o microfone. E a palavra vem de uma das pessoas mais importantes nesse momento. Uma das pessoas que vai, a partir deste instante, usar em nossa fala exatamente como a primeira pessoa a usar o microfone da Rádio R 107,9. Um grande mentor de toda esta reunião, uma pessoa espetacular e que hoje nos orgulha porque nasceu aqui ao lado, em Tietê, e tudo fez para que Rafar tivesse a sua primeira estação de rádio. Então, vamos ouvir com a primeira fala, e a fala oficial do lançamento da Rádio RFM, o nosso vice-presidente da República, Dr. Michel Temer. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os amigos de Rafar, no momento em que se inaugura a sua primeira estação de rádio, a Rádio RFM, que será gerida pela Associação Cultural Rafardense. Eu tenho certeza que, além de Rafar, tendo em vista a proximidade com Capivari, com Tietê, que é minha cidade, e outras cidades da região, outros tantos dessas várias cidades estarão também nos ouvindo. De modo que eu quero mandar um grande abraço a todos os habitantes e amigos dessa região que, como acabei de salientar, é a minha região. Eu que nasci em Tietê, que estudei em Tietê, muitas e muitas vezes tive a oportunidade de visitar Rafar, antes mesmo da minha atividade político-profissional. Mas depois, quando candidato a deputado federal pela primeira vez, e nas 6 vezes que fui candidato a deputado federal, eu tive oportunidade de visitar essas cidades, onde recebi muito apoio, muito entusiasmo, e onde fiz, naturalmente, muitos amigos. Por falar em amigos, eu quero também aproveitar para lançar um abraço às autoridades aí de Rafar. Quero também cumprimentar o prefeito Márcio, que tem feito um belo trabalho aí em Rafar, como cumprimentar também, volto a cumprimentar o vice-prefeito, os vereadores, enfim, os amigos todos aí de Rafar. E ao prefeito de Capivari, que são todos nossos amigos, o Campassi, que tem estado muitas vezes comigo e que foi até o portador desse pedido para a estação de rádio RFM, tem me prestado muitas atenções aí na região. De modo que, ao cumprimentar os companheiros e amigos da Rádio RFM de Rafar, eu quero mais uma vez colocar-me à disposição de todos e saudar o progresso de Rafar e de todas as cidades de Capivari. Um grande abraço. Aí está a palavra do nosso vice-presidente da República, com uma primeira fala da nossa Rádio RFM. A palavra do Dr. Michel Temer, que atendeu o pedido do nosso querido Campassi, que foi lá e conseguiu trazer para nós aqui, conseguiu acelerar esse processo, né, prefeito Campassi? E eu quero trazer agora, então, a palavra do prefeito de Capivari, que vocês viram o próprio Michel Temer dizer quem é que também, num certo momento, Beto Rocha ali, prefeito, pelo amor de Deus, não sai lá, como é que é e tal. E é sempre assim, a gente precisa de um companheiro, precisa de um apoio. O Márcio também, várias vezes a Brasília. E eu quero, nesse instante, render aqui as minhas homenagens a este moço que chegou e disse, vem cá, vamos lá que eu vou falar com uma figura importante lá. Quem sabe ele vai ser o vice-presidente, não era, mas é o presidente da Câmara. E não é que, no meio das enchentes, da correria, o Campassi arrumou um espaço para falar com Michel Temer, entre pedidos para sua Capivari. Viu, tem esses moços lá de Rafar também, com esse problema aqui que não sai e tal.
Michel Temer deu uma... Fale você. Com vocês, Luiz Donizete Campassi, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos ouvintes da Rádio RFM. Quero dizer que é um dia de extrema alegria, de muitas felicidades que eu estou tendo hoje, mas de muitas felicidades mesmo, muita alegria. Primeiro, pela grande conquista de Rafar. Então, parabéns a toda a comunidade de Rafar. Permita-me, eu sei que você não pediu para falar isso, né? Não pediu para falar nada, aliás. Pode continuar? Bom, e com relação à minha contribuição, que ele pediu para contar, aquela hora que ele parou, no começo do ano passado, eu fui procurado, dizendo, olha, faz mais de 5 anos que está para sair, mas não sai. Está para sair, mas não sai. E eu, num sentimento de obrigação, num sentimento de dever, porque eu acho que enquanto nós estamos em função pública, nós temos que servir ao público, e não nos servir do público. Nós temos que servir ao público. E segundo, tratando-se de uma rádio, uma coisa importantérrima. Terceiro, para essas pessoas de um passado ilibado, além da competência profissional, eu falei, pode deixar que eu vou assumir esse compromisso, talvez eu possa colaborar. Aí, o Michel Temer chamou 3 prefeitos do PMDB no escritório dele. E ele falou, olha, ele já era presidente da Câmara, eu vou decolar a campanha para deputado federal. Provavelmente meu primeiro trabalho vai ser na Baixada Paulista lá. Não sei se vai ser na Praia Grande, em Santos, algum lugar. E eu quero contar com vocês, mas eu também, presidente da Câmara, tenho como ajudar vocês. O que vocês precisam? Isso no escritório dele em São Paulo. Primeiro que foi o Marcos Evalinho. Michel Temer pegou uma folha, dobrou e começou a marcar uma lista. Eu preciso disso, eu preciso terminar não sei o que lá, eu preciso fazer uma ponte, eu preciso não sei o que, tá. Tá bom, eu estou ouvindo lá. Aí, eu fui o último. Falei, você, Campassi, o que você está precisando? Falei, olha, eu estou precisando que o senhor consiga liberar uma rádio comunitária. Sim, não, estou bem lá com o Ministério da Comunicação. Eu falei, só que não é para Capivari, é para Rafar. Né? Ele olhou assim para mim, bem, só isso? Eu falei, só isso. Então eu pensei o seguinte, os deputados, e aqui tem um prefeito de Rafar, tem o vice-prefeito lá de Capivari, tem os vereadores, o presidente de Câmara. Os deputados, se você pede 2 coisas, você leva uma. É muito, mas é difícil você pedir 2 e levar 2. É muito difícil. Porque o próprio deputado tem que atender muitas cidades. Então eu falei, se eu pedir 3 ou 4 ou 5, ele vai dar o quê? Vai dar uma. Então eu vou pedir uma. Né? E essa uma eu selecionei a Rádio Rafar. Bom, eu falei, tudo bem, nós vamos cuidar disso daí. Mas aí eu tinha que ir para Brasília também, tratar de uns outros assuntos lá. Então eu reservei um dia e fui lá falar com Michel Temer, presidente da Câmara. Cheguei lá, estava aquele camarote da Rede Globo, conversando com ele, saiu. Pois não, Campassi, então vim aqui para ver o negócio da rádio. Eu acho que ele pensou, tenho que realmente conseguir essa rádio, senão esse cara vai ficar... Bom, até você me lembrou que eu fazia contato com ele. Aí eu peguei, ele chamou o Sanches, que era o assessor dele, escreveu um bilhete para o ministro. Não, primeiro tentou ligar para o ministro. O ministro não atendeu. Não sei o que aconteceu. Então escreveu um bilhete. Aí ele, o Sanches levou lá, trouxe, Michel foi assinar errado. Não está errado aqui, não sei o quê. Devolveu. Sanches foi lá, não, desculpa, não sei o quê. Levou lá, corrigiu, trouxe, errado de novo. Pegou, levou, trouxe o terceiro, tinha um erro. Ele pegou, corrigiu com a caneta.
e falou assim, agora com esse daqui você procura o ministro tal. Isso já era umas 11, 11h30 da manhã. Fui no Ministério das Comunicações. Dificuldade enorme para entrar lá. Mas liga para cá, liga para lá, está agendado, não está. Nossa, falar com o ministro é muito difícil. Mas está agendado? Não, eu estou aqui com indicação do presidente da Câmara, tal. Bom, eu sei que passado uns 20 minutos, 30 minutos, eu estava lá no 7º, 8º andar, que era o chefe de gabinete do ministro. Expliquei a história para ele, estava com os números do processo, tudo que o Davilson, o Beto tinha me passado. Pegou, ligou para um lugar, não achava o processo. Ligou no outro, até que enfim acharam o processo lá. E justificou. É muita, temos mais de 1000 rádios aqui para conceder, temos não sei quantos canais de televisão, tem rádio AM, rádio FM, rádio comunitária. É assim mesmo, aqui o Ministério não dá conta disso tudo. Bom, comecei a conversar com ele e tal, isso chega o ministro. Chega, conversamos com ele, e ele falou o seguinte, fica tranquilo, sendo um pedido do Michel Temer, eu vou atender o senhor. Eu falei, mas eu só vou ficar tranquilo se eu sair daqui hoje com a portaria do senhor. O que é isso? Eu falei, e fiquei sentadinho lá. Aí acharam o processo, foi lá, faz isso, faz aquilo, passa 1 hora, passa 2 horas, passa 3 horas. Eu sei que era umas 6h30 da tarde, e o voo estava já, não tinha almoçado. E estava chegando o horário do voo já. Aí eu sei que era umas 6h40 da tarde, entregou a portaria do ministro. O ministro deu as orientações, agora você faz isso, nós vamos encaminhar para o presidente da República, ele tem que assinar, é o presidente Lula vai ter que assinar, encaminhar para uma comissão do Congresso. Se o Congresso não avaliar em 90 dias, você volta aqui que nós damos uma autorização provisória. E nesse inteirinho todo, enquanto estava com o Michel Temer, eu ligava para o Beto Rocha. Beto, fala com o Michel Temer aqui. Aí Michel falava com o Beto Rocha. Quando estava com o chefe de gabinete, falava com o Beto Rocha. Estava com o ministro, falou com o Beto Rocha. Aí Beto Rocha estava acreditando que estava trabalhando de verdade, né, Beto? Bom. Eu vou falar com ele. O que aconteceu? Aconteceu que viemos com essa portaria. Só que daí, por causa da eleição, e o presidente não assinava. Foi assinar, eu acho que no último dia, se não me engano. 29 de dezembro de 2010. 29 de dezembro que o presidente Lula assinou. Aí qual outro problema? Que estava trocando todo o Congresso Nacional por causa das eleições e não tinha mais a comissão de comunicação. Aí vai Davilson lá, não sei se foi Davilson quem, conversando lá, que eu coloquei viva voz, ou foi Beto Rocha. Beto Rocha. Aí eu tenho um amigo lá em Brasília, Paulo Socha, coloquei até viva voz, falei para ele, estou precisando de um favor, assim, pode deixar. Aí Paulo Socha, que é chefe de gabinete de um deputado federal, do partido do Júlio, inclusive, o PR, presidente do PR lá do Distrito Federal, meu amigo, muito amigo esse deputado federal. O que esse chefe de gabinete, o Paulo Socha, fez? Foi lá, falou com o chefe de gabinete do relator, e falou assim, posso eu fazer o parecer? Aí o Paulo Socha, que é do outro deputado, fez o parecer para o relator assinar. E como tinha uma sequência cronológica, ele falou, eu vou colocar na data mais antiga que for possível, porque vai ser cronológico. E colocou lá uma data lá, você lembra disso, Beto? E daí, com a graça de Deus, foi assinado. Então eu estou contando isso para vocês, primeiro porque ele pediu, e segundo para dizer, eu sou amante de rádio, sou amante de Rafar. Será que eu posso falar que sou amante de vocês? Não, fica meio complicado com as esposas, né? Mas eu admiro muito, não fica bem, mas eu admiro muito vocês três. E tenho certeza que a criação dessa rádio vai ser ótima para Rafar, vai ser ótima até para as concorrentes, como disse o Túlio aqui já no pronunciamento dele, os outros meios de comunicação, as outras rádios. Nós temos que pensar grande e todos se preocuparem em fazer cada dia melhor. Então eu saio daqui hoje muito, muito feliz. Então parabéns, Beto, por ordem alfabética. Parabéns para Beto, parabéns para Davilson, parabéns para o Chico, errei a ordem alfabética, né?
Então, parabéns para o Marques, mas parabéns, acima de tudo, para a comunidade de Rafar. Muito obrigado.